Muito boa tarde, Alexandre Bernard. Quero ver como o nosso sotaque do Mato Grosso do Sul falar certo. Eu falei certo? Falou sim. Tá bom. Alex aqui conosco, nosso idealizador do livro Cash. A gente fica muito feliz de te receber e a gente quer saber tudo sobre esse alemãozinho. É isso aí. Que tem conquistado aí Santa Catarina com um trabalho muito bem feito com o tráfego pago, né? Mas não sempre foi assim, né, Alexandre? A gente sabe que você está numa trajetória aí há 10 anos, nesse mercado extremamente competitivo, que a cada dia tem mais profissionais atuando. E a minha primeira pergunta é aquela pergunta mais nostálgica, para te levar um pouquinho para o emocional. O Alexandre que está sentado aqui hoje tem muito a contar sobre o momento que está hoje. Mas e o Alexandre de 10 anos atrás? Como é que estava? Já estava no tráfego pago? Já estava nesse caminho? Onde que você estava 10 anos atrás? 10 anos atrás, olha, a trajetória do empreendedorismo ele vem de mais de 10 anos atrás, né? Então, 10 anos atrás eu não estava com marketing, mas eu estava empreendendo e contratando agências. E aí foi justamente desse momento, né, de contratar agências, sempre girando e nunca conseguindo o resultado que a gente queria, que era, no final das contas, era venda. E aí é justamente essa dor que eu identifiquei que todo empreendedor tem. Ele fica trocando de agência, as agências não entendem muitas das vezes sobre negócio. E aí acham que é apenas apertar 2 botões lá, subir campanha, e tem muito mais do que somente isso. E aí foi justamente aí que eu acabei tirando todas as agências do meu negócio, e aí aprendi, fui cair para dentro para aprender de fato, e aí foi aí onde a gente teve resultado e tudo mais. E aí foi só história até agora, né? É interessante que você passou esse ponto, porque eu vejo muitas agências fazendo bonitinho, mas não gera receita. E no final a gente quer resultado, a gente quer uma campanha. E não me importa se 10 mil pessoas viram, pode ser que 5 viram, mas se 5 reverter em venda, tá bom. Like não paga boleto. Né? Like não paga boleto, é isso mesmo. Alex, manda uma bomba ali pro nosso É um Alexandre, prazer. Ele aguenta. É um prazer estar aqui nesse primeiro Livrocast, podcast diferenciado, show de bola. E vamos para fazer uma pergunta para você. E o Alexandre de hoje? Me fala, Alexandre de hoje. Eu sou um eterno insatisfeito e sempre buscando conhecer, aprender e transmitir um pouco mais do que eu vivo, compartilhando, aprendendo e compartilhando, né? Esse é o Alexandre de hoje, é o Alexandre de 10 anos atrás, né? Então, estou sempre buscando me reinventar, sempre trazer coisas novas, porque é o lifelong learning, né? Então, a gente tem que levar o aprendizado pelo resto da vida. Falando não é em aprendizado, apenas... nessa tua trajetória, a gente mata um leão por dia, eu tenho brincado que ultimamente tenho matado um leão por hora. Você falou muito ali de trajetória e principalmente de aprendizado. Quem vai escutar a gente que é empreendedor, que é empresário, que está saindo da CLT, ou que está querendo aumentar a empresa, sair de uma MEI, enfim, aumentar a tua empresa, quais são assim, os 3 aprendizados que você teve na vida de dono, de chefe, que você fala, olha, eu vou te passar isso para você não precisar passar por isso, e escuta bem e aprende? Cara, sempre ficar aprendendo, né? Com o coração aberto a aprender, a nunca desistir, porque é uma coisa que a gente pode tentar, e uma hora vai dar certo, né? Então, mas obviamente não dá para tentar sempre a mesma coisa. Então, a gente tem um objetivo final, a gente vai tentar de um jeito, vai tentar de outro jeito, vai tentar de outro jeito, mas sempre buscando aquilo. Então, esse é o que a gente consegue igual ter a curva resultado de nível, mesmo. Né? Você está indo ali, Exatamente. vai para o outro lado, vai, vem. E A não água no primeiro não para. não, né? No primeiro não, nem no segundo, nem no 10º. Exatamente. Eu sempre falo, né, de transformar os nãos em combustíveis para ir até os 5. Porque senão você fica no primeiro não, você desiste, não é para mim, aí você vai ficando igual o macaco, engalho. E não o não, ele faz parte, ele é a maioria. A gente tem que saber que a maioria das coisas serão nãos. Então, se a gente tem a consciência que a maioria não, a gente fica mais tranquilo. Porque você teve um não, você recebeu um não que doeu e passou um tempo atrás, você realmente concordou que aquele não era devido na hora? Muitos nãos, né? Muitos nãos. A gente vai entendendo. Muitas vezes a gente tá convicto com aquilo ali e bate com a cara na parede, e aí quando a gente vai entender ali na frente o porquê
daí faz tudo sentido, né? Esse é um hábito que eu tenho. Quando eu recebo um não, eu observo. De cara, tu mexe com o teu ego ali, você fala, poxa, né? Mas aí, às vezes, você vai fazer uma interpretação ali da situação e talvez, se você fosse o outro lado da mesa, também você diria um não. Com certeza. Então, é bom sempre fazer essa reflexão. Da sua raiz familiar, o que você me diz sobre a sua família, sua base familiar? O que você me diz? Me dê um conselho sobre família, sobre o que você pode falar sobre a sua família, que eu considero muito a base familiar. Eu não sei se você vai concordar comigo, e é muito importante a gente saber isso de você também. Sem dúvida alguma, né? Eu perdi meus pais com 13 anos, muito cedo. Perfeito. Então, mas eu tive muito amor desde pequeno, né? Então, nesse curto período que eu tive com eles, foi de muito amor. E isso me inspirou, de certa forma, a compartilhar. Demorei um tempo até entender isso, mas Perfeito. hoje eu consigo compartilhar e fazer com que as pessoas... quanta gente tem o pai e a mãe dentro de casa ainda e não vê eles, não tá lá, não visita, não faz um jantar. Tá todo dia lá, às vezes não mora com os pais, mas, não vai lá num domingo, não vai lá num sábado, não tá lá com eles. Então, é sempre muito importante valorizar isso, né? Você acha, Alexandre, que você ter tido esse amor, recebido esse amor, indiferente que não foi dos seus pais vivos, mas de quem estava com você, contribuiu para você ter uma facilidade para conviver dentro do network? Porque eu já estive com você em alguns networks e eu vejo a tua facilidade de fazer, não só network, mas fazer amigos. Você vê que tem um entrosamento bacana com as pessoas ali que estão conversando, que tem um respeito, né, contigo. A gente estava recentemente no network e o cara falou, não, eu só vou decidir se o Alexandre dá uma martelada. Então, você acha que esse amor que você sempre recebeu desde novo te ajudou a fazer um network mais assertivo? O networking, ele parte da gente querer ajudar, né, o outro. Então, é sempre a gente doando, querendo compartilhar, tentando agregar valor àquele ambiente, que tudo acontece, né? Então, primeiro a gente dá para depois receber. Então, eu acho que nos meus relacionamentos eu busco fazer isso. Então, sempre, cara, como que eu posso te ajudar? Como é que a gente pode melhorar isso aqui e tudo mais? E é bacana, Alex, porque o trabalho do Alexandre, muitas vezes tem a pessoa, se ela estiver muito empenhada, ela consegue fazer uma parte sozinha. Sim. Então, quando você fala de servir, de ajudar e de dar dicas, muitas vezes você vai dar uma dica do que você faz, que a pessoa, se quiser, ela vai fazer pelo menos uma parte, né, até uma limitação sozinha e não vai te contratar. E mesmo assim, você tem esse ideal de servir, de ajudar. Não, sem dúvida. Muitas vezes eu estou numa call de vendas e tudo, falando com um possível cliente que ele está querendo comprar. E eu, cara, não é o teu momento para isso. Não adianta eu querer te socar isso. Eu posso vender, mas e aí? Não é o momento. Uma venda agressiva que é única. Uma venda que daqui 2, 3, 6 meses o cara vai, não era aquilo que eu queria. Então, e eu já identifico isso antes, eu nem faço venda, porque não faz sentido eu forçar uma coisa que ele não... Cara, prepara isso antes, e aí depois a gente vem pra cá. Então, aí sim eu vou conseguir trabalhar e gerar resultado, né? E como que você quer ser lembrado por um cliente? Aquele cara vai te olhar num evento e falar, putz, contratei aquele cara, mas ele só me deu prejuízo, ou não foi honesto comigo naquele momento, ou me vendeu mesmo identificando que não era o momento, ou aquele profissional me disse não em certo momento e hoje ele caminha comigo, eu já indiquei ele para outras pessoas e ele está gerando receita para todos nós. Sem dúvida. Hoje, muitos negócios, eles precisam, antes de ter anúncios, tráfego pago e tudo mais, ele precisa, às vezes, ter um processo comercial validado, né? Então, ele tem que ter uma proposta, uma oferta boa. Então, ter um time comercial que vai poder fazer essa venda antes de começar a anunciar. Porque senão tu vai anunciar e tu vai jogar uma pessoa lá, que é um lead, né? Então, a gente pagou para ter esse cara. E aí ele tentou falar uma vez, não vendeu e abandonou. Ele não tem um CRM para controlar, para falar com ele a cada tanto tempo. Então, a gente gastou dinheiro para trazer uma pessoa interessada e nunca mais entrar em contato com esse cara. A gente perdeu dinheiro. Ele tem um trauma e você tem que trabalhar com um cliente que já tem um trauma. E como trabalhar com um cliente que já tem um trauma? Puxando esse gancho. Fazendo a base e fazendo com que ele entenda devagarinho, aos poucos, com pouco investimento, a gente consiga gerar um resultado para ele significativo. E à medida que gera esse resultado, a gente reinveste no negócio e aí vai aumentando essa estrutura
ali. Eu lembro quando começou no Instagram a opção de você patrocinar embaixo ali da foto, muita Sim. gente se frustrou muito. Claro. Porque começou a querer fazer sozinho, sem ser dentro de uma plataforma correta e da forma certa. E colocou dinheiro e não teve resultado. Então, por isso que eu te pergunto, né? Desses clientes que já vêm calejados, de talvez tentar um trabalho sozinho ou querer pagar mais barato para um pessoal que está iniciando e aí vem desacreditado no tráfego pago. Você acredita que o tráfego pago é a melhor forma de alavancar dentro da internet hoje? Olha, o tráfego, ele com certeza gera resultado, se for feito da maneira correta. Então, hoje, todos os negócios mais consolidados, que eles já têm uma força de investimento, com certeza tem que fazer. Né? O cara que não está no digital, não está investindo em marketing, em levar, tanto em branding quanto a parte de funil de vendas e tudo, ele está correndo um sério risco de ficar fora do jogo. Então, agora, o pequeno empreendedor, ele está começando, ele está matando leão por dia, para tentar conseguir fazer o negócio girar. Então, correndo atrás de boleto. Cara, esse cara ele não vai conseguir aguentar botando 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês de tráfego, mais o valor da agência. Se é mito ou verdade, porque eu escuto muito. Comece com um pouquinho e todo pouquinho. É um mito ou uma verdade? Realmente você com um pouquinho, com 20 reais, com 50 reais, você consegue fazer diferença no mensal? Ou tem um mínimo dentro de uma sistemática, do ecossistema que você tem que investir por mês para trazer uma receita legal? Depende do negócio e depende da área que ele está atuando. 50 reais por dia dá R$1.500 reais, então no mês. Isso já dá para fazer alguma coisa. Né? Então, mas assim, o ideal é no mínimo uns R$2.000 reais por mês, sabe? Ah, dá para fazer com menos? Até para quem tem pode ticket ser que médio sim, de produto de quanto? Isso varia muito. Isso eu não consigo te dizer assim, né? Mas assim, por exemplo, se tu vai pagar lá R$2.000 reais, R$2.500 reais para uma agência, não faz sentido tu investir R$500 reais. Tem que investir no mínimo 2.500, o mesmo valor. Então, a gente já está falando de quase 4, 5 mil por mês. O empreendedor vai conseguir isso? Se ele tiver uma cabeça muito aberta e saber que aquilo ali é o que vai gerar resultado para ele num médio e longo prazo, aí faz sentido. Porque ele tem que aguentar também, não adianta ele botar um mês e parar. Ele tem que aguentar no mínimo 3, 6 meses, né? Então, até a coisa andar. Então, e muitas vezes ele não tem ele acha que vai botar hoje e vai sair o dinheiro amanhã. E não é assim que funciona. O tráfego pago, ele é para todos? Para todos os segmentos? Não é para todos. Não é para todos. Eu não acho que é para todos. Agora, o negócio local, aquele comércio que está aqui, ele tem uma outra ferramenta, que é o Google Meu Negócio. Então, esse é um tráfego orgânico, que muita gente não olha, e é onde a gente está colocando muita energia agora, né? Então, esse sim é um negócio que... O negócio local, metade das buscas, né? 46% das buscas do Google são buscas locais. Eu uso 14 horas por dia o Instagram. É a minha média de uso. Mas quando eu quero pesquisar algo, eu vou no Google. Vai no Google. Aonde tem tal coisa em Balneário Camboriú? É no Google. Exatamente. Então, o Google ele é uma rede de busca. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai para o Google. Então, o cliente está muito mais pronto para comprar. É o cara que ele já está procurando. A busca local que eu falei ali é a questão da palavra-chave mais a localidade. Então, eu quero um advogado em Balneário Camboriú. Eu quero um podcast em Balneário Camboriú. Eu quero, enfim... Ele coloca sempre a palavra-chave e a localidade. Então, metade das buscas são locais. Ou seja, esse cara que está procurando alguma coisa na cidade, ele está prontíssimo a comprar. Já no Instagram, ele está rolando feed. Ele quer passar o tempo, ele quer ver um bichinho lá, uma dancinha, enfim, né? Eu vou fazer uma pergunta que não estava na programação, que eu quero agora desconcertar o Alexandre aqui. Bora lá. Tem alguns temas no Instagram que normalmente são banidos. Normalmente, por exemplo, pornografia. E hoje o mercado do OnlyFans está crescendo cada dia mais. Se você tem uma cliente tua que faz o OnlyFans, ou é dona de um sex shop, ou de um motel, ou enfim, trabalha com conteúdo adulto, como é que você consegue fazer o tráfego pago sem o Instagram ser banido? Tem diversos criativos que a gente consegue usar que fazem uma alusão, né? Então, por exemplo, se quer fazer um pet shop, um sex shop, tu coloca lá, tu pode fazer com uma rosa, pode fazer com uma banana, tu pode fazer com várias coisas ali que ficam... que mostrem aquilo, né? Que porque tu tá querendo. Porque são desafios que acontecem, é um mercado que gira muito, né? Mas não é só esse mercado, até o mercado de cripto, mercado de investimentos e outras coisas, emagrecimento e tudo mais, tem
muito banimento, né, de contas e tudo mais. Então tem um trabalho bem forte que se faz de contingência e tudo mais. Você, e até exatamente. nesse trabalho fala um pouquinho mais desse trabalho de contingência, que é um trabalho preventivo de quando a pessoa tem um produto que muito facilmente ela pode ser banida. Então vocês também fazem esse trabalho de como vai ser lançada a estratégia sem que ela tenha uma conta banida. Eu particularmente não gosto muito de pegar esses conteúdos black, né? Então eu prefiro 1000 vezes um trabalho mais tranquilo, que seja sem esse trabalho muito de contingência, né? Porque realmente é um trabalho bem desgastante que às vezes não compensa para quem está fazendo para um cliente. Vou ter que cobrar mais caro e aí, enfim, eu não consigo dar escala muito bem para esse serviço. Então, daí seria melhor eu trabalhar com BSLs e aí fazer um trabalho... E olha que legal, porque na verdade aqui, PLR. Quem está escutando esse podcast tem que pegar entre linhas. Muitas das coisas que a gente escuta, que são chaves que viram na nossa vida, a pessoa não fala. Presta atenção que eu vou falar uma coisa que vai virar chave da tua vida. É entre linhas. E eu peguei uma na tua agora. Você disse, eu sou um profissional que estou mais 10 anos no mercado, mas eu escolho os meus clientes. Eu descarto clientes, eu demito clientes e eu escolho os meus clientes. Então, é uma posição tua de você escolher trabalhar com aquele público ou não. Então, diz muito sobre o empresário que você é, de ter a firmeza, a consciência do seu trabalho e poder descartar sabendo que vai ter espaço para outros clientes e vão vir. Com certeza absoluta. Eu acho que a gente precisa estar à vontade com o nosso cliente, né? Porque o nosso cliente, ele é um parceiro, né? Então, eu não estou sugando o dinheiro dele. Eu estou prestando um serviço para ele e eu estou servindo ele. Eu quero que ele prospere no negócio dele. Então, mas para ele prosperar e eu conseguir fazer isso, ele tem que ser um parceiro meu também. Ele tem que estar em sintonia comigo. Se ele não está em sintonia comigo, por que eu vou trabalhar para o negócio dele? Não faz sentido, Aí né? você vai trabalhar só por dinheiro. Eu vou trabalhar só por dinheiro. E aí não faz sentido algum. E você verifica muito o brand também do cliente, né? Eu vou pegar esse cliente, vou fazer um tráfego, mas e aí os conteúdos dele, né? Então é muito bom. Eu acho que existe, né? Você não faz isso, claro, o seu negócio é o tráfego, mas eu acredito que tem tudo por trás, um porquê de tudo isso, né? O cliente apresenta um conteúdo, fala, Alexandre, eu quero divulgar isso, mas aí você vai falar, nossa, não tem sentido, então eu vou te ajudar. Então você tem que ser sincero, né? Eu acredito nisso, porque não adianta você ter um pavão bonito, querer enfeitar mais e não conseguir fazer um serviço legal de tráfego. Então, eu acho que o marketing ele tem tudo um porquê de tudo, tem que se encaixar para que o cliente final saia satisfeito, né? Alexandre, Com certeza. falando em erros ali, depois eu vou voltar ali, só para não perder o raciocínio dessa. Você falou ali em marketing e estratégias, mas você cometeu alguns erros. E como é que você lida com esses erros? Você é tranquilo em falar, eu errei nisso e posso passar uma mensagem? Ou você é um cara que mais observa o teu erro ali, fica quietinho, não faz mais? Como é que você lida com um erro dentro da sua trajetória, com os erros da trajetória? Você já pensou em desistir em algum desses erros? Quem nunca pensou em desistir está mentindo, né? Porque a jornada do empreendedor, ele é de altos e baixos diariamente, né? Tem dias que tu acorda achando que é o cara e vai dormir achando que tá na lama. Então, se eu disser que eu nunca pensei em desistir, com certeza estaria mentindo. Mas é justamente acordar no outro dia, dormir e pedir a Deus ali que nos ilumine, que nos dê força para seguir e achar caminhos, né? Para a gente chegar no objetivo. E aí, vindo para essa parte do tráfego em si, eu gosto de dizer que o tráfego ele é só a cereja do bolo. Porque o tráfego ele nada mais é do que levar para o mundo a mensagem que tu está ali. Então, é justamente isso, né? Então, eu tenho um criativo, eu tenho um posicionamento. Se ele é ruim, a gente vai jogar para o mundo um negócio ruim. Então, o primeiro passo de tudo é a gente criar um posicionamento, que é justamente se posicionar com alto valor ali, porque quando a gente tem um posicionamento de alto valor, a gente gera uma percepção de valor no cliente. Quando tem uma percepção de valor alta, a venda ela fica muito mais fácil. Então, é justamente esse o ponto. É primeiro preparar o posicionamento, depois organizar a oferta, depois organizar a maneira, o mecanismo que vai ser vendido isso, que é o funil, ou enfim, como que será feita essa venda. E aí vem os criativos que a gente vai mostrar para aquelas pessoas e só depois é que vem o tráfego. Então, tem uma jornada bem grande antes do tráfego. Você me fez lembrar agora, às vezes eu estou ali vendo stories e aparece assim um tráfego pago, né?
que você vê que é uma imagem bonita e quando você clica, você entra no Instagram daquela empresa ou daquele profissional e não tem nada a ver com aquela apresentação. Foi feito um vídeo bonito, foi lançado, fez chamar minha atenção, mas na hora que eu entro no Instagram da pessoa, da empresa, não tem nada a ver com isso e eu não sigo e eu não exploro aquela página. E você também constrói, vamos dizer, a autoridade dessa empresa ou dessa pessoa antes de fazer esse lançamento para isso não acontecer? Isso é a estrutura de posicionamento, né? A gente tem que... O tráfego também... quando a gente faz o tráfego, a gente quer que venha pessoas nos conhecer. Então, essas pessoas são sementes. Se a gente joga uma semente no asfalto, é difícil ela brotar. Se a gente joga num terreno fértil, é muito mais fácil. Então, eu tenho que pegar essa pessoa e colocar ou numa página de vendas atrativa, bonita e que tenha a conexão com esse criativo, justamente para não ter esse conflito. E aí, sim, ou a gente joga para um perfil que vai ter justamente também esses conteúdos mais explicativos e tudo mais, para que a pessoa entenda aquilo ali. E aí depois vai avançando no funil, né, daquela pessoa. Mas tem que ter um terreno fértil. Alguma coisa ali antes tem que ter para a gente poder botar aquela pessoa para... Vocês devem passar cada susto de entrar no perfil ali do Instagram do cliente de vocês, ver que o cara postou, a mulher postou uma coisa nada a ver com a programação. Com certeza tem, né? Mas faz parte, né? Isso aí, às vezes, o expert, ele tem vida, né? Eu sou mentora de mulheres e a gente está fazendo mentoria de uma cliente que ela está se posicionando a nível nacional e o produto dela é um valor agregado altíssimo, é para um nicho A. E aí ela postou esses dias uma foto num boteco, eu liguei para ela desesperada, paga. Então, assim, eu imagino você, às vezes, tendo ali toda uma estratégia a curto e longo prazo, e aí a própria empresa, o próprio dono do perfil do profissional se sabotando, né? Claro. Como é que lida com essa sabotagem do cliente? Educando ele, né? Mostrando que aquilo ali não faz sentido, que aquilo ali, por mais que às vezes dá curtida, a curtida não paga boleto. Não tem nada a ver com... Então não tem, tá atraindo pessoas que não são compradores, não tá gerando valor pro cara que a gente quer atrair. Então... E aos poucos ele vai entendendo que aquilo ali não faz sentido. A famosa foto de biquíni ou sem camisa. Ela dá muito mais like. Com certeza. Mas se o seu produto, por exemplo, é cirurgião plástico, talvez. Mas se for qualquer outro assunto que não tenha a ver com corpo e com estética, você só vai ter fãs ali momentâneos. E fica preso também, né? Porque você tem que estar sempre mantendo um shape legal. Mas não vai trazer engajamento e não vai gerar receita. Com certeza. A gente tem que... Sempre, o cara que ele está seguindo ali, ele tem 2 objetivos, né? Ele vai seguir para uma hora virar cliente, ou ele já, na verdade 3. Ou uma hora ele vai virar cliente, ou ele já é cliente e quer acompanhar o teu trabalho, ou ele vai deixar de seguir. Então é esse que tem que ser o objetivo, não é para criar audiência ao infinito, a gente precisa de audiência qualificada. Então é justamente a gente mostrar aquele conteúdo e fazer ofertas para aquele conteúdo, para aquela pessoa que chegou. Então, com esses 2 objetivos, ou mantém a base de clientes ali, ou de futuros clientes, ou elimina esse cara, porque pessoas que não serão clientes, a gente está gastando com ele, com o tráfego. Então, porque vai mostrar para aquela pessoa. E se ela nunca vai ser cliente, tá lá para ver foto sem camisa, cara, a gente tá gastando dinheiro. Então, não faz sentido ele estar lá. É melhor que ele saia. Foi uma postagem muito bacana que eu vi, que inclusive você vai lembrar. Você mesmo colocou lá no seu Instagram. É muito mais fácil ganhar dinheiro com pessoas que já estão buscando e precisando do seu serviço do que ter que convencê-las que elas têm um problema. Né? Então você acaba perdendo tempo, porque você vai dar um curso para a pessoa falar, olha, isso aqui é bom, sabe? Você tem que fazer o brand, você tem que fazer o tráfego assim, assado. E a pessoa, às vezes, você está falando inglês com a pessoa, então você está perdendo tempo, né? Essa é a grande verdade. Você concorda comigo? Sem dúvida, é a escala do nível de consciência, né? Então, é muito mais fácil tu vender pro final, mas é um pouco mais caro também. Mas é muito mais fácil tu vender para esse público final, lá com alto nível de consciência, do que tu querer fazer com que ele saia lá do inconsciente até chegar no totalmente consciente. Então, o segredo é justamente pegar esse público consciente, ver o que o mercado está oferecendo, transformar, mudar essa oferta e impactar esses caras altamente conscientes com uma oferta diferente
e aí sim a venda fica muito mais fácil, né? Alexandre, eu quero começar a fazer o que você faz. Me dá um conselho para mim. Na verdade, eu não, mas enfim, para todos nós aqui que a pessoa quer começar, ela quer começar a fazer tráfego pago, enfim. Qual o seu conselho hoje para o empresário para iniciar esse trabalho? Meter a mão na massa, né, cara? É ir pra Errando lá... pra caramba, né? Errando pra caramba. É teste, não adianta. Isso aí tá sempre atualizado, sempre fazendo os cursos. Eu particularmente, tenho vários mentores aí, eu participo de vários grupos de mentoria e o importante é estar conectado, cara. Sozinho é difícil a gente prosperar, né? Sozinho e orgânico, né? O orgânico é difícil. O Instagram e as outras redes sociais, elas são uma máquina de venda. Então, elas estão o tempo todo mexendo no algoritmo para você não conseguir crescer sozinho, né? Lembra a época dos sorteios? Que era uma forma de você crescer organicamente? Sim. Não dá mais. Sim. Né? Enquetes, ninguém mais responde. Então, a gente fica ali olhando formas de crescer organicamente e o algoritmo numa velocidade 10 vezes mais. Então, a gente realmente precisa do tráfego pago para conseguir que chegue, né? O Instagram, ele entrega quanto hoje para o teu seguidor, organicamente? Isso depende muito, tá? Na verdade, o Instagram em si, ele é muito Reels, né? Então, os conteúdos hoje, ele tá entregando, de certa forma, é o jogo da atenção. Se a gente consegue prender a atenção do usuário, né? Nos primeiros segundos, e aí ir qualificando ele e fazendo isso, e aí faz parte também de tu ter uma base seguidora qualificada. Então, que esse cara, quanto mais ele vai te prender, tu vai conseguir prender ele naquele conteúdo, mais o Instagram vai entendendo e entregando aquilo lá. Aí tem técnicas de tu usar aquelas músicas em alta, então vídeos curtos e tudo mais, e fazer com que ele congele o dedo, né? Então ele tá rolando o feed com o dedão aqui, e aí ele tem que congelar o dedo e segurar o teu post ali. Então, quando a gente prende a atenção do usuário ali no teu post, faz com que ele fique ali, prenda a atenção dele, o algoritmo entende que, opa, o cara está trabalhando para mim. E aí, se ele entende que eu estou trabalhando para o algoritmo trabalha para mim de volta. Então, aí ele acaba entregando mais. Mas a estruturação desse Reels, como ele vai ser postado, é o trabalho de vocês. A gente também ajuda a dar esse direcionamento. Mas, assim, claro que é um trabalho bem desgastante, bem... constante também, né? Tem que ter constância, porque assim, tu vai fazer lá 20 vezes, 30 vezes, 100 vezes, e aí pode ser que tu estoure em um. Mas todo mundo tá atrás daquele Reels que vai viralizar, para ter 1 milhão de seguidores. E aí volta na questão do terreno fértil. Hoje, se tu tiver um vídeo de 1 milhão, 2 milhões de visualizações, o que esse cara, toda essa audiência vai chegar e vai olhar no teu perfil? Tu vai conseguir transformar isso em venda, de fato, ou não? Tá preparado? Teu perfil tá preparado para receber isso? Então, a maioria das pessoas não tem uma estrutura preparada para receber isso. Então, não vai mudar nada. Não é só a quantidade que tá vendo, é quem tá vendo que pode comprar o produto. Exatamente. Eu tenho percebido essa mudança no meu. Eu tinha uma quantidade muito maior de visualizações nos meus stories, mas, assim, uma galera. E eu tenho visto menos visualização, mas a galera que tá vendo, eu falo, opa, essa galera que tá vendo... É boa. É top. Então, eu não estou mais tão apegada em números. E eu tenho visto mais a reversão de receita e tenho me desapegado tanto no número de curtidas, de comentários, né? Tenho visto muito salvamento, muito compartilhamento. E as pessoas ainda... Eu lembro de um fato, eu quero ver se você concorda. Eu mostrei uma determinada influencer digital para uma amiga minha que é jornalista. Ela entrou, ela nem deu bola para quantos seguidores tinha. Ela clicou numa foto e ela foi olhar quantos comentários tinha. E aí ela viu que tinha 2, 3 comentários. Ela falou, não me interessa. Se a pessoa tem 300 mil seguidores e tem 3, 4 comentários, eu não sei como ela chegou até esses 200, 300 mil. Mas não é de pessoas que consomem de verdade o que ela posta. A maioria, não a maioria, mas tem muito seguidor comprado aí no mercado, né? Então, e aí ele tem lá 50, 100, 200, 300 mil seguidores, mas é tudo comprado. E aí não adianta, né? É o teste do Mohamed. Coloca lá
escreve Mohamed, vamos ver quantos aparecem. Faz uma live, tem 3 pessoas, o cara tem 3 milhões. 3 tem milhões de Não pessoas. faz sentido. 3 pessoas na live. Eu tirei uma vez uma foto com A mãe, um famoso. o filho e o cachorro. Eu fiz uma live uma vez com um famoso, tinha milhões de seguidores. Ninguém me seguiu. Eu falei, isso tá estranho, né? Eu falei, não tá fechando essa conta. Que isso, né? A audiência não é qualificada para aquilo ali. E, às vezes, assim, até na verdade, o cara, ele trabalhou com alguma outra coisa antes, e aí ele foi e criou uma audiência. Só que aquela audiência era para uma coisa totalmente diferente do que ele faz hoje. Então, ele segue com aqueles números lá, e são seguidores reais, não foram comprados nem nada, mas vieram de uma coisa diferente. Eu tenho visto uma tendência das pessoas perceberem que está vendendo mostrar os perrengues da vida. Né? Então, às vezes, até uma forçação de barra. Né? Por exemplo, aqui, antes de você chegar, eu estava secando aqui a blusa para ficar passadinha e eu fiz um stories. Né? E a gente fez de propósito. Eu falei, Alex, filma aqui a gente fazendo stories, porque isso dá engajamento. Mas, claro, que eu estava fazendo realmente, eu não tinha passado ela em casa e estava fingindo. Mas eu queria saber a tua opinião sobre essa... Eu já consultando, né? Aproveitando o podcast para tirar as minhas dúvidas. Mas realmente está uma forçação de barra de vender mais uma vida imperfeitinha, cheia de perrengue, isso está vendendo mais, isso é um produto e se você acredita que vai ter uma continuação nisso ou vai voltar aquela vida perfeitinha, vender mais daqui a pouquinho de novo? As pessoas gostam de saber que as outras são vulneráveis, assim como elas são também na vida real. E no Instagram, ele é aquela vida perfeita, né? Imagina se a vida fosse feliz e excelente todos os dias. E é o que muitas vezes o feed mostra, né? Então, são casais apaixonados, viajando o mundo, e só dinheiro na conta, e pra lá e pra cá, alegria a todo momento. Mas a gente sabe que a vida real, do dia a dia, ela não é assim, né? Então, só que ninguém vai mostrar os perrengues. Então, e aí, mas quando eu tenho percebido isso. As pessoas forçando um pouco a barra para mostrar que... Exatamente. E aí, quando vem justamente um cara quebrando o padrão e mostrando o perrengue, pô, as pessoas, caramba, vou olhar isso aqui. E aí, as pessoas conseguiram entender que, opa, isso aí é um gatilho. Isso vende. Isso vende. E aí, estão usando, né? Mas são ciclos aí que... Na verdade, o ser humano, ele gosta disso, né? Ele gosta de ver o outro... Tanto é que piada é sempre quando o outro se dá mal, né? Então, aquelas coisas ali, quando o cara cai no chão, quando o cara sai rindo. Então, o ser humano, ele acaba gostando de ver essas coisas e acaba vendendo também. Talvez o segredo, então, é ser você 100% que você é no offline e ser no online. Porque se você for pela modinha de agora é legal mostrar os perrengues, e você nem é tanto do perrengue ou de uma vida assim tão difícil e faz uma vitimização, amanhã depois, quando for uma vidinha perfeita, talvez você não vai conseguir manter aquilo ali. Eu acredito que o ideal é walk the talk, né? Então, a gente ser o que, nas redes sociais, o que a gente é também, né? Então, ficar sempre mantendo o mesmo... o que tu vive ali, fazer e botar na rede social também. Então, você hoje tem mais foco, a tua empresa, em empresários ou em marcas? Em negócios mesmo, né? São empresas mesmo que a gente busca desenvolver. Tá? E aí tem algumas mentorias também que a gente trabalha e tudo mais, mas a gente está colocando muito foco nessa parte inicial do empreendedor, que ele está ali... é um pequeno negócio ainda, né? Então a gente está começando, e aí que vem a questão do orgânico, que diferente do Instagram, pelo Google a gente consegue fazer um trabalho orgânico ainda, de uma forma bem barata, e é o melhor caminho do empresário começar a entrar no digital, né? Então, começar a ter uma estrutura de tráfego orgânico no Google, vindo do Google, aí a gente cria também o primeiro passo de posicionamento para ele, que a gente vai e faz algumas fotos profissionais e tudo mais, então começa a organizar aquela casa dele, e aí traz também o primeiro site dele, que é uma landing page. Então, com essa estrutura que a gente deu o nome aqui de Impulso RPC, né, que é o ranqueamento, o posicionamento e a conversão. Então, o ranqueamento é ser encontrado nessas buscas, né? Depois, um posicionamento não basta ser encontrado se a tua casa está toda bagunçada, foto toda desenquadrada, cheia de tudo embaçado, enfim. A gente coloca fotos e imagens profissionais. E aí depois uma página voltada para conversão. Então o que a gente faz com que a pessoa que está chegando ali vire cliente de uma maneira mais rápida e fácil. Então, com essa estrutura, é o melhor jeito dele começar. Então, assim, ele já começa a ver o resultado
do digital e tudo mais, porque tem muita gente frustrada, como a gente estava falando nisso, pô, já investi em tráfego, já contratei agência, nunca tive resultado e, enfim, mas eu estou vendo os outros vender. Eu sei que eu preciso estar no digital, mas e aí, como é que eu faço, né? E aí é justamente esse o primeiro passo, a gente desmembrou esse produto, esse serviço, né? Que é justamente trazer esse posicionamento inicial no Google, que é a maior plataforma de buscas do mundo. Então, 98,8% dos brasileiros buscam no Google. Eu tô pensando aqui, quem tá escutando o podcast tá pensando, nossa, eu tenho site, eu tenho Instagram, eu tenho LinkedIn, eu tenho esse novo agora do Instagram que eu já esqueci, e eu não tô no Google, né? A pessoa tá se perguntando nesse momento isso. Eu tô me perguntando, porque uma das minhas funções, por exemplo, é ser mentora e digital influencer. Se você escrever no Google hoje, digital influencer em Balneário Camboriú, não vai aparecer meu nome. E nem mentora para mulheres para alavancar seu posicionamento. Não vai estar escrito. Mas eu tô todo dia no Instagram postando. E aí é o que vai doer agora. O teu concorrente tá lá. E tá levando esse dinheiro. Porque com certeza buscas tem para isso, né? E aí tu tá lá perdendo tempo no Instagram e tudo mais, que não é tempo também, né? Então é uma plataforma que funciona, demanda mais energia, demanda mais... até investimento, muitas das vezes. Claro, se tu conseguir estourar no orgânico ali, que é um trabalho difícil, tu até consegue com baixo investimento. Mas é um investimento de tempo, energia, que ele é muito alto também. Então, já no Google a gente pega, daí vem aquela frase. É muito mais fácil vender para quem está pronto. Se ele está pesquisando isso lá no Instagram, ele já tá com 50% Google, de chance de contratar. Ele está quase pronto para comprar, ele está querendo aquilo ali. Então, se tu não tá pegando esse tráfego, tu tá deixando dinheiro na mesa. E, na verdade, o teu concorrente tá levando isso de ti. Então, o que eu falo, né? Então, se eu pesquisar agora sobre o seu produto ou serviço, eu vou encontrar você ou o seu concorrente. Então, se eu encontrar o seu concorrente, ele tá levando esse dinheiro de você. E como que a pessoa que quer tomar essa decisão, tipo eu, mais uma, faz para entrar em contato contigo? Você tem um local que você atende aqui ou é tudo digital? Tudo digital. Nosso time é todo home office, né? Então, a gente... tem uma equipe comercial, vai falar conosco aqui, entrar em contato, a gente vai fazer uma pré-análise, vai passar para o time comercial e aí a gente vai identificar se faz sentido para o teu negócio ou não e aí trazer uma solução mais adequada para o teu momento, para o teu negócio e tudo, né? E se fizer sentido, a gente faz a venda, se não, também a gente direciona para outros caminhos que melhor. No mínimo a gente vira amigo, né? Com certeza. Com certeza, porque ali na frente a gente pode ser... Faz sentido, né? Você está rasgando cédulas e mais cédulas, focando só no Instagram. Olha só. Olha que ele colocou aqui, que eu separei lá. Eu vou aproveitar e fazer a pergunta que você puxou o gancho. Show. Por exemplo, o meu sócio Fernando Lopes, ele é programador e advogado e ele trabalha muito dentro do LinkedIn. As pessoas leem o que ele escreve. Dá para fazer esse trabalho que você faz de impulsionamento dentro do LinkedIn? Com certeza dá. O LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa também, né? Então, e aí é tudo do público, depende do público, né? Então depende qual que é o negócio, depende para quem tu tá querendo vender. Então é por isso que ele é muito mais personalizado, a gente tem que entender o negócio. Se você dá o exemplo dos CEOs, dificilmente CEOs de grandes empresas estão no Instagram. Ou se estão é um nome bem pequenininho, fechadinho a conta. Mas no LinkedIn você tem acesso a um pessoal de peso ali, praticamente público, né? Sem nenhum tipo de bloqueio de acesso a ele. Com certeza. E até aí que tá, né? Então, dependendo do universo que essa empresa tá e querendo prospectar, né? Não faz sentido anúncio. Então, se eu quero prospectar... Tem um parceiro que ele tem uma empresa no agro. E aí ele tem que prospectar granjas. Cara, esse cara não vai estar rolando feed ali. Então, e outra, quantas granjas tem no Brasil? Não é um número enorme, são poucas. Então, vale muito mais a pena a gente justamente fazer essa prospecção dentro de um LinkedIn, uma prospecção ativa, né? Então, mandando e-mails, entrando em contato com fluxo de cadência, buscando e gerando valor para esse cara, do que fazendo um anúncio. Então, aí se monta esse time comercial para fazer essa prospecção ativa, né? Então, e aí não faz sentido o anúncio. Agora, não, eu quero fazer um anúncio para branding, eu quero criar marca, eu quero criar seguidores. Ok, mas tu sabe que isso não vai pagar boleto, né? Então, não, é isso que eu quero, então tá tudo certo, né? Então, agora, mas para prospectar
esses caras que vão botar o dinheiro no meu bolso, é outro jeito. E aí a gente faz assim, assim, assado. Então é por isso que tem que identificar qual que é o melhor caminho, né? Então nem todo mundo vai ser tráfego. E aí é um trabalho extremamente de quantidade colocado para o lado e vir para a qualidade. Você vai ter que exatamente estudar o brand do cliente para entender. Porque se você tiver um passo a passo, é igual clínica de estética. Tem a clínica de estética que você faz o tratamento para emagrecer que custa R$15.000 e eu tenho que custa R$1.500. Porque esse de R$1.500, se você chega lá gorda, magra, com flacidez ou com for, é o mesmo tratamento, é o padrão. E se você chegar lá e, não, a pessoa, vamos identificar quais são suas queixas, o que está acontecendo, se é o momento correto de você trabalhar com estética, de repente é melhor fazer uma dieta primeiro, que é exatamente o que você faz, né? E é um trabalho personalizado de verdade, e não necessariamente é o que o cliente imagina, né? Quero bombar no Instagram, quero ter visualizações, e às vezes é interessante um disparo de e-mails, ou ligações, ou no LinkedIn, não necessariamente no Instagram. Com certeza. Assim, essa prospecção via para B2B, né, que a gente fala que é então, para empresas, ela funciona muito mais nessa prospecção ativa e fazendo o tráfego, ele funciona também, funciona, mas depende do universo, aquela história. Agora, quando a gente vai para B2C, que é o consumidor final, cara, é muito tráfego. Aí sim funciona muito tráfego, né? Então, essa prospecção ativa para esses caras não tem muitas bases para a gente buscar esses contatos e tudo mais. E esse cara, sim, está na internet. Quando a gente fala B2C, que é um universo muito maior, né? Pô, a gente está falando em Balneário Camboriú aqui, são 150, quase 200 mil habitantes, né? Então, por mais que não seja todo mundo público, a gente tem um universo muito grande de pessoas. E com o tráfego a gente consegue impactar essas 150 mil pessoas. Então... E aí também a gente vai chegar em algumas pessoas específicas para aquilo. Então a gente consegue filtrar com quem que a gente quer mostrar, a gente consegue segmentar. Então o tráfego ele é uma ferramenta muito boa para a gente direcionar. Mas tem que ter um volume maior de pessoas para a gente poder atingir. Não adianta você ter um produto bom se você não está chegando nas pessoas. E muita gente tem isso, né? Tem um produto excelente, um serviço excelente, mas não, por não ter coragem de investir financeiramente, porque não é só investimento de tempo, é financeiramente, o produto dele fica ali para poucas pessoas e não tem nem a chance, por exemplo, de ter um investidor de fora no teu negócio pelo medo de você de ter esse investimento, porque demora um tempo para você ter o retorno. Né? Você não vai fazer um tráfego e no outro dia vai estar cheio tua clínica, tua loja, ou cheio de pedidos dentro do seu e-commerce. Muitas vezes a pessoa tem um comércio bonito, sabe? Fez lá um logo, gastou dinheiro com funcionário, com uniforme, enfim. Só que tá ali no físico, só que e aí? Não mostra no digital, ela gastou, ela fez todo esse investimento e ela não tem noção do quanto ela tá rasgando dinheiro por dia, não investindo no seu trabalho, né? O que você faz é um tráfego, né? No brand também. Às vezes ela no físico ela tem um brand bacana, mas só que no digital não condiz. E aí o cliente fala assim, é que eu tô sem dinheiro agora, gastou é isso que me mata. Ai, também me mata. A pessoa gastou R$500 mil para fazer o espaço físico dela. Aí você chega lá com uma proposta, olha, vamos gastar média de 5 mil para mais agência, mais tráfego pago por mês. Vamos dar um exemplo. Mais ou menos o que você falou ali para começar. Não, tô sem dinheiro. Isso, cara. Falta de planejamento, né? De conhecimento, na verdade. Porque quando você conhece, você acaba planejando. É falta de conhecimento. Falar em conhecimento, me fala uma coisa. Você gosta muito de ler? Com certeza. Mas antes, só puxando esse gancho... sim, claro. Empresa que não vende, quebra. Quebra. Então, se tu não tá investindo para vender mais, tu vai parar de vender. Com certeza. Então, muita gente fala assim, pô, quando eu ganhar mais, eu vou investir em tráfego. Eu vou fazer o meu marketing. Mas como que tu vai vender mais... É o contrário. Se tu não tem o marketing? Então, tu precisa trabalhar o setor mais importante do teu negócio, que é o marketing e vendas. Então, se tu não tem esse setor muito bem estruturado, esse é o primeiro... Tu pode não ter o resto tudo, mas se tu não tiver bem estruturado o marketing e vendas, teu negócio tá fadado a quebrar. Sim. Porque quem não vende, quebra. Então, tu precisas entender que a venda, ela não pode vir somente de indicações. O primeiro passo de qualquer negócio
pode ser a indicação, o teu networking e tudo mais, isso sim. Mas ele tem um teto, ele tem um limite. Tem muito teto. Então, a partir do momento que tu já pegou esses primeiros movimentos do teu networking, do teu relacionamento, dos vizinhos e tudo mais, tu tem que começar a estruturar o teu processo comercial. Depois que tu tem um processo comercial, aí tu começa a investir mais pesado em marketing para abastecer o teu processo comercial. E aí sim, tu vai pensar em fazer outras coisas, porque se essa máquina de vendas não está funcionando, meu irmão vai passar perrengue ali na frente. Antes que você faça a outra pergunta, eu vou fazer mais uma consultoria gratuita. Pois fácil. A gente vai lançar agora, dia 15 de agosto, eu e meu sócio, um livro sobre tokenização. E não tem no Brasil, literalmente. A gente vai te contratar. Isso aqui já está mais que fechada, a contratação está feita. Show de bola. E aí, eu e o Fernando vamos lançar esse livro. A gente pode já começar a fazer um trabalho de tráfego pré-lançamento? Ou a gente tem que estar com um livro? Não, podemos fazer pré-lançamento, com certeza, né? Então, tudo vai da comunicação. Tu não vai dizer que já tem o livro. Sim, claro. Tá vindo. É um tiro de... Para a pessoa se preparar financeiramente, entender se ela quer aquilo. Exatamente. Porque eu tenho essa dúvida. Às vezes você fala, tá vindo. Daí a pessoa, poxa, mas eu já queria comprar. Daí parece que dá aquela desanimação. Não, claro. A gente tem que preparar ela e dizer que tá vindo. Mas, assim, quanto tempo vai demorar para vir? Então, também a gente tem que entender isso, né? Então, a gente vai sentar, vamos conversar, vamos entender e criar essa estratégia desse lançamento. Que a pessoa depois vem aí. Parece João Kleber. Daí não dá, né? Aí nunca mais vem quando a pessoa fala, não quero nada com esse cara, ele só diz que vai vir. Então, isso aí eu acho que é ruim, né? Então, mas preparando uma estrutura boa, legal e com datas, né? E falando, olha, vai vir tal dia. Tu deixando bem claro isso, é muito legal e funciona muito bem. Eu te faço essa pergunta, né? Justamente para atingir o pessoal que vai assistir a gente, que, por exemplo, hoje está uma onda de lançamento de curso absurda, porque as pessoas entenderam que se ela ficar o dia inteiro atendendo na clínica, ou no lugar que elas atendem, o corpo cansa, a gente tem uma validade. Então, tem que ter um produto escalável. Então, eu te perguntei do livro, mas a pergunta é também para quem está nos ouvindo, em relação ao lançamento de curso, lançamento de livro, porque também existe a necessidade de você, às vezes, entregar um e-book gratuito, fazer estratégias para a pessoa ir conhecendo você e seu produto para quando você lançar. Então, a minha pergunta é justamente isso. A gente faz um investimento também no pré-lançamento. Com certeza, assim. É importante a gente fazer... o seguidor, ele não paga boleto, aquela história toda. Mas um seguidor qualificado, ele paga. Então, o primeiro passo é a gente criar a base de seguidores qualificados. Então, pode ser devagarinho, mas a gente vai criando essa base qualificada. E aí a gente vai aquecendo essa base qualificada e aí ali na frente a gente torna eles em clientes, né? Então, seja clientes do livro ou clientes de uma mentoria que vocês podem prestar e ensinar, né? Então, essa tokenização ela é voltada mais para advogados, né? Então, o que você está comentando. Então, para empresários e advogados. Empresários curiosos, né, nesse universo, que tem um produto que sabe que vai chegar, né? A própria Visa, se pegar a bandeira Visa, ela já disse, tudo vai ser tokenizado, nós estamos eliminando o cartão físico. Então, a Visa está falando isso, então ela está dizendo, tudo vai ser tokenizado, porque às vezes o advogado, a gente trabalha desde 2019, falamos, não, tudo vai ser tokenizado. A pessoa, tá bom, beleza. Eu acredito muito nisso. Mas a Visa está dizendo, né? O próprio Brasil tá trazendo o real digital. Então, o Banco Central está dizendo, nós acreditamos numa moeda digital e que você vai precisar comprar ela para poder adquirir outros bens. Então, é um movimento que está acontecendo, então, tanto para o empresário como para o advogado que quer entrar na área de atuação. Não, sem dúvida, né? E aí, justamente... Mas eu acredito que um público muito grande teu é o advogado que ele vai prestar essa consultoria para os empresários. Porque muitas vezes o empresário ele quer aprender, mas ele não quer meter a mão na massa daquilo ali. E aí ele precisa contratar um profissional que saiba, de fato, fazer aquilo lá. E aí sim é onde tu vai conseguir ter um público maior de capacitação desses advogados, né? E aí sim criar essa base de mentorados que você vai prestar esse acompanhamento para ele, ensinar eles como é que eles vão fazer isso para atender os clientes deles. Né? Alexandre, a gente falou o tempo todo sobre o digital, né? Como lá no comecinho eu te perguntei da tua tranquilidade em fazer network, que eu vejo ao vivo que você faz com tranquilidade. Mas para os teus clientes, você também faz esse trabalho de incentivo e que teu cliente vá para o network ou que faça o network
fisicamente esteja nos locais? Ou você faz só a parte desse aconselhamento do virtual, das estratégias do mundo na internet? A gente está sempre conversando com o cliente, né? Então, e aí buscando alternativas, né? Então, não é só prestar o serviço para ele, é justamente, às vezes, é prestar uma consultoria para ele, né? Então, conectar ele, buscar outras alternativas, porque a gente sabe que o networking é muito importante, né? Então, até gosto de... Tem uma frase que até o Pablo Marçal fala, que é 85% dos nossos resultados vêm das pessoas que a gente ainda não conheceu e não se conectou. Então, é justamente a gente se abrir para isso, né? Então, para buscar conhecer novas pessoas, se conectar e, quem sabe, quais são os outros negócios que vão surgir dessas parcerias, né? Dessas conexões. Porque eu vejo a pessoa que tem uma rede social linda, mas não se conecta com as pessoas, aí fica só no virtual. Ou quando tá, né, ali presencialmente, você fala, meu Deus, não tem nada a ver com o virtual. Ou ao contrário, pessoas que no offline, poxa, tem uma facilidade de se conectar e conversar e gerar negócio, mas você chega no online e fala, meu Deus, só porque eu conheço mesmo, porque se não conhecesse, nem seguia, eu seguia. Então, fazer esse equilíbrio entre a tua imagem na rede social e tua rede network é um desafio. Sem dúvida. Que vocês também fazem esse assessoramento, dá esse suporte para o cliente, para a marca. Isso, a gente dá um direcionamento, né? Então, e aí, claro, tem profissionais parceiros que fazem toda essa construção de identificar arquétipos, posicionamento de marca e tudo mais, então que a gente faz esse direcionamento. Eu, particularmente, não faço isso, mas eu tenho parceiros que fazem. Quando a pessoa está mais consciente, entende da importância de ter um posicionamento de alto valor, né? Então, isso ainda... As pessoas estão começando a entender de fato a importância disso, né? E aí, à medida que isso vai sendo propagado no mercado, tudo, as pessoas vão cada vez mais entendendo e buscando isso, né? É legal, assim, com uma umidade, mas você passa muito, assim, que a tua empresa, ela já está no nível de atender uma marca grande, uma marca que já tem noção porque às vezes você fala, não, eu atendo todo mundo, aí a gente só assiste esse podcast, vai te procurar e tem lá um carrinho de pipoca, e aí você acaba não... Então, você se posiciona muito no sentido de, não, eu entendo no negócio, sou expert, tenho um posicionamento a nível nacional e eu atendo quem já está lá, quem já está no médio ou uma grande empresa, né? Médio porte. Eu tenho cliente hoje que fatura 1 milhão por mês, né? Então, e crescendo, né? Então, a gente conseguiria atender e para ele tranquilamente. faturar 1 milhão por mês, quanto que ele tem que investir em tráfego? A gente investe pouco até, considerando, né? Então, ele investe 10 mil reais por mês. Não é muita coisa, né? Então, mas eu tento forçar para a gente investir mais, para a gente faturar cada vez mais, né? Mas é justamente o trabalho cada negócio vai precisar de uma estrutura diferente do digital. Se a gente padronizar e fazer um trabalho único para todos, a gente não vai conseguir gerar valor exatamente na medida que a gente poderia para cada cliente. Então, muitas das vezes acaba sendo um trabalho mais artesanal quando a gente vai subindo o faturamento do negócio. E aí até a gente, em alguns momentos, sugere que até internalize essa equipe de marketing, né? Porque o cara tem que estar lá dentro, muitas das vezes vivendo aquilo lá. E aí eu também jogo contra mim, né? Porque eu falo, internaliza isso, cara. Tem que ter um cara aí cuidando disso e eu não vou poder estar aí. Então, eu tenho outras coisas aqui, tem que cuidar do meu negócio também, né? Então, e aí... Mas a gente consegue entrar em sintonia com essa equipe também, né? Você pode direcionar, por exemplo, a campanha, mas ali o filmar, por exemplo, o médico fazendo o procedimento ou um atendimento, você não vai sair lá para acompanhar, né? Tem que ter alguém lá dentro para fazer esse pequenos movimentos diários para gerar o conteúdo, né? Assim, essa parte do conteúdo, de fato, né? Eu sugiro que, cara, tu tem que ter alguém aí contigo, vivendo o dia a dia, estando presente todos os momentos, porque ele vai entender aquele detalhezinho ali que é aquilo ali que tem que... E a conta é fácil. Se a pessoa tem uma predisposição, ela tem um tempo para ficar dentro do teu consultório, dentro da tua empresa para fazer esses vídeos, também quer dizer que a pessoa é limitada para fazer uma campanha grande e gerar receita de verdade. Então, cada um fazendo o que é bom. Claro. E às vezes é a limitação momentânea, né? Então, ele está ali, está aprendendo. Então, ele já é um cara bom, mas ele está aprendendo. E ele entende que aquele é o melhor momento para ele.
e aí tá tudo bem, né? Então, eu até, pra galera que trabalha comigo, eu sempre gosto de dizer, cara, eu não quero que tu fique acomodado aqui nessa posição pro resto da vida. Ou tu vai crescer, ou tu vai sair fora. Porque eu não quero ninguém parado aqui e pro resto da vida na mesma coisa. Eu quero que tu evolua. Então, eu não tô aqui para prender e escravizar ninguém dentro do meu negócio, ganhando X reais, A gente né? é Então, livre, né? Eu tenho a impressão que o tráfico pago é igual Botox. Depois que você fez a primeira vez, nunca mais você quer sair. é difícil. Quando tu vê o resultado, né? Porque acaba, depois de um certo momento, tu entende que é um jogo de números. Então, tu vai botar R$1.000 para ter tantas visualizações, tantas pessoas entrando no teu site, quantas pessoas entrarem no teu site vão virar leads, de tantos leads tu vai ter uma venda. Então, tu entende que aquilo ali é um jogo de números, é um funil de vendas. Então, pô, se eu botei R$1.000, eu impactei 1.000, 2.000, 5.000, 100.000 pessoas, e dessas 100.000 pessoas voltaram lá 100 clientes, 50 clientes ou 10 clientes, enfim, depende do ticket, e aquilo ali me voltou 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, então, opa, se eu botar R$2.000 aqui, e se eu botar 3, e se eu botar 10, quanto que será que volta? Claro que não é um jogo linear, assim, mas acaba sendo isso. Então, a cada tantas pessoas que eu impacto, que entra no meu funil, tantas viram clientes. E aí, a venda, ela sai de uma arte de vender, né? Então, a gente não é mais aquele cara tem o dom da venda. Não, a gente começa a olhar processos. Começa a aperfeiçoar as campanhas, É um processo, aperfeiçoar algo o processo. matemático, né? É matemático. Então, para eu fazer 5 vendas, eu preciso ter 15 reuniões. Então, para eu ter 15 reuniões, como é que eu faço? Eu preciso ter tantos contatos. Então, e assim por diante. Daí tu vai entendendo, pô, eu preciso, então, o foco tá lá em achar 400 contatos. Porque dos 400 eu vou conseguir falar com 100, que daí eu vou conseguir marcar 50 reuniões, e assim por diante, até a gente conseguir ter as vendas no final. E aí a venda, ela passa muito mais a olhar o processo. E aí quando a gente olha no CRM, que, pô, eu não estou conseguindo falar com as 400 pessoas, eu sei que no final do mês eu não vou bater meta. Então, se a gente consegue, pô, agora eu consegui já falar com 400 e a gente está no meio do mês, cara, eu vou passar da meta. Então, porque eu vou conseguir falar com mais de 400. E aí, é um jogo de matemática. Hoje vocês o utilizam como ferramenta a inteligência artificial? Sem dúvida, todos os dias, né? Então, ela é uma ferramenta que ela veio para nos ajudar. Mas não adianta ser burro usando a ferramenta, né? Então, porque muitas vezes a pessoa, por ser uma ferramenta muito boa, o cara fica preguiçoso. Fica preguiçoso. Não pode ser isso, não pode ser preguiçoso. Tem que ser inteligente e usar a ferramenta da maneira correta. Explorar ela da melhor forma. Exatamente. Se fizer perguntas idiotas, tu vai ter respostas medianas. A mesma coisa que tá com um pintor, com Van Gogh do seu lado e você querer que ele te ensine a fazer uma flor. Não adianta. Ele Então, vai te ensinar, mas ele poderia te ensinar a fazer uma obra muito mais fantástica. Exatamente. Você perguntou aquela hora pro Alexandre se ele gostava de ler. Sim. E a gente encheu ele de perguntas, eu enchi ele de perguntas. Certeza, né? É então, muita coisa, né? Refaça a tua pergunta para ele, para falar um pouquinho sobre. Na verdade, ele acabou de fazer a pergunta, né? O que você me diz? Com certeza. A leitura, ela faz parte da minha vida há bastante tempo. E eu acho que eu tô aqui muito por causa disso, né? Então, acho que é um conhecimento que tem livros ali que foram escritos agora, mas livros milenares, né? Com conhecimentos que passaram no tempo. E aí a gente não pode deixar isso. Sabe que o Alexandre foi o primeiro que topou, né? Participar do livro Cast. São 24 capítulos. E quando a gente começou ali na sexta-feira à noite, que eu saí da tua casa, que a gente fez reunião, e sábado de manhã eu realmente comecei a atacar os alvos. Põe pressão. E é uma pressão boa, viu? Pense. E aí você foi o primeiro que falou, eu topo. E aí eu topo e vamos. E eu acredito que tenha te chamado a atenção foi justamente o de eternizar, né? Porque quando a gente faz um podcast, é muito legal, sobe pro YouTube, sobe pro Instagram, mas amanhã depois não tem mais Instagram, daqui a pouco a pessoa não tá mais assistindo YouTube, daqui a pouco teu vídeo não tá com tanta resolução. O estúdio aqui é maravilhoso, não é isso que nós estamos falando, mas daqui 4, 5 anos talvez a resolução vai ser muito melhor, então já vai ser um vídeo que você não vai conseguir usar, mas o livro vai estar lá. O livro você vai poder levar ele e mostrar ele, e ele vai estar eternizado a tua história. Sem dúvida alguma. A gente consegue colocar no papel ali, né? Então,
o digital ele é muito bom e tudo, mas o papel também, a gente sentir ele aqui, ele é muito bom, né? E não dá para mentir no livro. É A verdade. gente é entrevistado o tempo todo. Não dá. E aí foi tão engraçado. Esses dias eu fui gravar e eu falei uma coisa que não era verdade, mas assim, acho que eu tava pensando, eu confundi as histórias, daí eu, né, voltei, tudo, falei, resolvi, claro, né? Mas no livro não tem. No livro você tem que pensar muito o que você vai deixar e ler. E a gente não tem ideia quem vai acessar. Quem vai ler, quem vai compartilhar esse livro. E você pode mudar mesmo a trajetória de alguém lendo, né? Nosso maior exemplo, né? A Bíblia, né? Então, assim, Exatamente. não tem como. Não tem como. E é um conhecimento rico e barato. Então, tu vai comprar um livro por R$20, R$30, R$50, R$100, que é um conhecimento que, cara, quantos milhares ou milhões de reais ele pode te gerar, né? Então, a gente acessa a cabeça daquele cara que passou por todos os problemas que a gente está querendo enfrentar naquele momento. Então, eu gosto muito se eu estou em alguma situação ali, eu quero resolver um problema, eu busco autores que têm conteúdos e obras nesse sentido que podem me contribuir com... Para fazer um spoiler do livro, né, do teu capítulo, você já sabe o que vai escrever, que se você vai para o lado mais emocional, se você vai para o lado mais de dica de empreendedorismo, dá um spoiler aí pro pessoal, porque o podcast sai muito antes do livro, né? O livro tá para dia 14 de setembro, lançamento do livro, mas o link aqui a gente vai ter à disposição. Então, o pessoal já ficar instigado aí para o que você vai escrever. Eu acredito que o ideal é mais para a parte prática da coisa, né? Então, para a gente poder ajudar a vender. Né? Então, porque tá todo mundo querendo vender e precisando de venda para fazer... Como vender mais gastando menos. É uma boa. Olha né? aí, ó. É justamente isso, porque... a gente vê pessoas com um mar de ideias, né? Nós vamos fazer o lançamento do livro com uma festa e a gente fala muito isso. Como fazer uma festa extremamente confortável, sofisticada e gastar menos. E é sempre assim, né? Como eu posso emagrecer sem gastar tanto esforço? Porque tem gente que caminha e corre todo dia e não diminui, né? Sim. Né? O jeito então, a ideia é... Talvez até para esse início do empreendedor, né? Para o cara que está ali... na batalha, que ele pode estar no digital, pode começar a vender no digital sem precisar investir em tráfego. Ele pode estar com orgânico e aí depois ele começa a investir. Que seria no Google. No Google. Esse é o primeiro passo na minha visão. Né? Ou seja, nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Esse é o exemplo do Livrocast. Com certeza. Em breve vocês entrarão no Google e escreverão. Muitas pessoas Digital fazem... influência em Balneário Camboriú. Vai aparecer. Muitas pessoas fazem podcast, mas só a gente... sabe que é pioneiro, né? A gente foi fazer o registro no domínio e não tinha outro. Eu falei, olha que coisa boa. Olha que coisa maravilhosa. Que legal. Cara. Eu na piscina rodando assim e a gente conversando sobre outros assuntos, eu falei, o que eu vou falar pra essa mulher que cheia de ideia, eu também cheio de ideia. Vim aqui, saí de São Paulo, vim aqui nessa cidade maravilhosa. Ai, Livrocast, o que você acha? E ela, tô dentro. Ai, pronto. Olha aí. Já pensou? Maravilha. E não teve tráfego pago. Ainda! E é uma honra enorme ter sido o primeiro a topar e o primeiro a estar sentado nessa mesa aqui. Olha só, e você já vai ser o nosso contratado para os nossos com outros. Certeza, isso sem dúvida. Já tá dentro. Maravilha, vamos para cima. É isso aí. Vamos pra cima. Como é que tá aí de tempo? Você não avisa nós? Já deu uma hora? Podem calar a boca e acabar? Ah, tem um tempo lá. Ah, não é o tempo lá. Ah, fechou. Muito obrigado, Alexandre. Olha, foi um aprendizado extraordinário. Todos os dias eu aprendo um pouco, né? Ou muito. A cada segundo a gente aprende. E o legado que a gente leva é isso, é os nossos aprendizados, para que a gente possa transbordar na vida dos nossos filhos, de quem a gente ama. Muito obrigado. Muito obrigado também à minha parceira aqui, que é uma pessoa extraordinária. O Alexandre tá chorando, olha lá, ó, o olho vermelho. Eu gostei muito. É emoção, né, cara? Eu fiquei muito feliz de escutar como você se posiciona com leveza. E assim, ó, com certeza eu vou sair desse podcast lembrando da parte que eu falei de propósito, que às vezes a pessoa tá dentro de uma clínica fazendo foto porque ela é limitada. E você
falou, não, ela não é limitada, ela é boa no que ela faz, mas talvez é aquele momento que ela precisa aprender, ou aquele momento que ela tá, e eu quero que quem esteja na minha equipe, ou com aquela pessoa, ela evolua e evolua sempre. Então, isso mostra o teu coração, mostra quem você é, e não tem como dar errado. Porque quando a gente tem um coração de verdade, genuinamente bom, as coisas acontecem. Maravilha. Que honra te entrevistar e estar aqui com você hoje. Você vai conhecer uma pessoa que eu conheci aqui em Balneário Camboriú, e eu tô vendo que você tá emocionado, tá chorando. E você vai abraçar essa pessoa, você vai chorar como eu chorei um dia quando eu vim aqui em Balneário Camboriú, que é a Cleide Valério, a minha segunda mãe. Maravilha. Tá bom? Fechou. Com certeza. Top. Valeu, pessoal. Muito obrigado. É uma honra enorme estar aqui. E agradeço mesmo de coração o convite, a oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui. E espero que a gente consiga trazer mais pessoas para viver um pouco mais do empreendedorismo que o Brasil ele precisa, né? Então a gente... Com certeza. É um mix de conteúdo com emoção, né? As palestras que a gente assiste dos caras que chegaram lá, escutando hoje, né? Você é uma referência nacional no tráfego pago, cheguei lá, mas tem alguns pilares, que é o se doar, que é ajudar o próximo, que é incentivar o próximo. Você usou, né? Não vou escravizar ninguém. Então, esse modelo de negócio, quem faz, talvez ganhe dinheiro por um tempo, mas a pessoa, ou ela não é feliz, ou aquilo vai acabar, porque quem tem esse tipo de abordagem hoje está fora. E você que tem medo do digital, acha que vai bloquear, acha que não vai falar nada. Eu tenho isso, o Alexandre também, a nossa querida amiga aqui, a nossa... Cadê a caneca dela? Não veio ainda. Meu Deus do céu, a caneca dela, da Marcela. Vocês dois. Quem é? A caneca da Marcela, a gente esqueceu a caneca da Marcela, meu Deus do céu, mas... Não, tá lá na cafeteira. No próximo podcast vai estar. Então, todos nós temos o nosso nervoso. Olha, a pessoa pode ser a pessoa mais famosa do mundo. Se ela subir no palco, ela vai estar um pouco nervosa. Então, não tenha medo de falar nas câmeras. Não tenha medo. O digital tá aí. Então... Nós fomos eu fui lá em São Paulo, na palestra da Gisele Bündchen. Poucas vezes ela subiu para dar palestra. Então... E ela falou, eu tô nervosa. Aí você escuta, você fala, meu Deus, a mulher já desfilou de tudo Muito. que é jeito, em todo lugar do mundo, em grandes desafios. E ela falou, né, tô ansiosa, tô com medo, que tô nervosa. Então, admitir que a gente tem falhas e é humano é... Mas sempre dá um friozinho na Sim, barriga, sim. né? Dá. Então, normal, faz Eu saí de parte. casa, a Cleide falou assim, Alex, já deu certo. Não, ele esqueceu a camisa, a caneca, só não esqueceu o óculos. Eu falei assim, eu vou deixar a camisa, a caneca, tudo bonitinho aqui, Cleide, no escritório. E aí, porque a Marcela daqui a pouco vai vir. E daqui a pouco eu não trouxe nada. Porque ela chegou, já saiu a milhão. Aí a Cleide, você decorou alguma coisa? Eu falei, ó, tá nas mãos de Deus. Vamos embora. Exatamente. Vamos pra cima. Eu falei assim pra Mas ela. assim... Fiz uma oração antes de vir também, ó. É tudo contigo. Não, e não adianta, a gente fez as perguntas, É. até seguimos um pouquinho. Mas chega uma hora que a emoção vem, que vai dando Não as tem ideias. jeito, cara. Não tem jeito. E a gente flui, mas eu acho que foi quase tudo aí. Foi. Quase tudo. Se tivesse podcast 5 horas, era 5 horas. É. Aí vai, né? Cerramos, então. É isso. Isso aí, show, Valeu. muito legal.